gente, meu nome é Mariana, eu estou aqui com o meu cabelo lavado, né, ainda enrolado na toalha, e vim contar pra vocês as minhas piores leituras de 2023. Eu tava aqui pensando em qual vídeo gravar pra hoje, né, porque esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira em que ele foi postado, então tá sendo uma coisa meio assim, instantânea. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu falei dos meus favoritos no mesmo vídeo em que eu falei de todas as leituras do ano, mas eu não falei nos piores livros, né? Então eu vim aqui reparar, né, essa informação ausente e vou contar pra vocês as minhas 5 piores leituras de 2023. Eu começo essa lista com um livro que eu tinha muita expectativa de que eu fosse gostar bastante, mas acabou não acontecendo, que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valette, que foi publicada aqui pela editora Rockfam. Esse livro ele não funcionou pra mim, gente, e eu acho que ele tá figurando nessa lista de piores apenas por causa disso, não porque ele seja uma leitura com uma narrativa ruim ou com uma escrita ruim, longe disso, na verdade. Eu acho que a Aline Valette escreve muito bem, ela tem uma prosa meio poética, assim, é interessante, só que o meu problema com esse livro foi que ele não bateu, sabe? Não ligou comigo. Nesse livro a gente vai conhecer a Corina, que é a personagem principal. E ela participa de uma equipe de pesquisa que fica no fundo do mar, né? Observando, analisando e pesquisando a vida aquática, né? O que acontece nas profundezas do mar. A Corina vai mergulhar com outros 4 ou 5, acho que são 4, que com ela fazem 5 pesquisadores, né? E eles vão passar um bom tempo embaixo da água, né? Vivendo naquele mundo específico, naquele momento da vida deles, né? Apesar de ter algumas situações em cima fora da água também, no caso, né? E a gente vai ver os dramas pessoais desses personagens, né? Principalmente da Corina, que tem uma ligação muito profunda com o mar, né? Com o fundo do oceano e tal, com a água, ela se sente muito bem, né? E ela vai repensando a vida dela e vai vendo a vida dela sobre uma nova ótica, né? Sobre uma ótica diferente quando ela tá dentro do mar. Só que esses personagens, eles não me pegaram, gente. Eu não consegui me conectar com eles, eu não consegui ter a menor curiosidade sobre eles, sabe? A jornada deles no fundo do mar, pra mim, foi ok, nada demais, sabe? Então, por isso que esse livro não funcionou pra mim e está figurando aqui nessa lista de piores leituras. Por outro lado, a minha segunda pior leitura do ano é uma leitura que não tem nada de diferente, que não tem nada assim de incrível, e não tem nada assim de bom, sabe? Eu tô falando de Lore, da Alexandra Bracken, que foi publicada aqui pela Alta Novel. E esse livro não funcionou pra mim, primeiro porque ele tem uma narrativa básica, ele tem uma narrativa nada original, ele tem uma narrativa por vezes confusa, e mais uma vez os personagens são um zero à esquerda pra mim, sabe? A confusão já começa do início, por quê? Porque a gente vai conhecer a Lore Perseus, que é uma adolescente comum, né, no mundo contemporâneo, que vive sua vidinha pacata ali, quando depois de sair de uma luta, ela faz lutas, tá num local bizarro aí. Depois de uma luta, voltando para casa, ela encontra uma mulher caída na porta da casa dela, né, ensanguentada e tal. E ela vai ajudar essa mulher, e essa mulher é a Athena, tá? E aí a Lore, com essa visita da Athena, vai começar a entender que o mundo em que ela vive está interligado com o mundo dos deuses gregos, né? E aí está prestes a começar o Agon, que é um evento que acontece a cada 7 anos, em que os deuses, 9 deuses gregos, tem um dia ou uma semana, acho que uma semana, em que eles podem ser lançados e mortos. Isso se chama Agon, né? Esse evento. E por causa da visita de Athena para Lore, ela vai começar a conhecer esse mundo e vai se descobrir dentro do Agon e vai fazer as suas alianças aí, tá? Então, assim, pra mim o livro já começa confuso, porque, não sei, eu achava que ia ter uma separação, sabe? Entre o mundo real e o mundo fantástico de deuses gregos, sabe? Mas não existe essa separação.
E aí você fica meio, pelo menos eu fiquei, né, meio sem entender como as coisas se encaixam, né? Como uma caça a deuses vai se encaixar num cotidiano de uma vida real. Obviamente tem vários que é isso, tá? A Lore tem um passado meio cheio de segredos que nem mesmo ela sabe, né? Ela tinha um melhor amigo que de repente desapareceu e aí ele volta e tal, enfim. Tem os dramas aí, mas pra mim, nossa, passei voando e não quero nem saber. Tô muito bem sem saber, tá? Não me conectei com ninguém, não gostei da forma como o autor escreve, não gostei da narrativa simplista, não gostei dos dramas que pareceram, às vezes, muito grandes e às vezes muito pequenas, né? Que a autora, sei lá, não soube balancear muito, enfim. Então tá aí, mais uma pior leitura de 2023. O próximo livro que tá aqui nessa lista de piores de 2023 é um livro assim que, no fundo, eu sabia que ele não ia ser uma boa experiência, mas aí eu dei um voto de confiança, sabe? E a minha baixa expectativa foi realmente o que aconteceu, tá? Então, assim, tô falando de Sakura, Quando Eu Te Encontrei, da Thalissa Bettinelli, que é uma autora nacional. Esse livro ele foi publicado de forma independente. E eu já começo dizendo o maior problema desse livro, que é, ele tem 542 páginas, tá? Ele é muito grande, sem necessidade. Então, assim, isso é um problema que acontece na maioria dos livros independentes, que é, falta um bom processo de edição, tá? Falta uma boa pessoa cortando e editando e fazendo mudanças e tirando o que não é realmente necessário. Eu até acho que a Thalissa Bettinelli escreve bem, tá? Ela tem potencial, né? Só que a escrita dela precisa de trabalho, né? Ela precisa de um trabalho de edição. Nesse livro a gente vai conhecer duas pessoas que se conhecem no momento dramático e traumático da vida de ambos. E eles começam a conversar pela internet, porque a Sakura mora no Japão e o outro carinha, que eu esqueci o nome agora, e o meu celular não tá carregando aqui a página, né? Ele mora aqui no Brasil, né? Então, a Sakura vai viver por um tempo na casa do Hayato, e isso vai mudar a estrutura da amizade deles e da amizade do Hayato com os outros amigos dele, né? Com as pessoas com quem ele convive diariamente. Então, assim, esse livro está aqui nessa lista de piores leituras, mas eu acho que ele tem potencial. Com uma boa edição, a autora conseguiria tirar coisas irrelevantes e colocar coisas mais interessantes também. Esses ajustes, assim, da edição fazem falta nesse livro, tá? Então, ele foi uma das piores leituras de 2023, porém, ele tem potencial, né, para ser um livro melhor. No próximo livro a figurar nessa lista de piores leituras de 2023, chama-se Raybearer, da autora Jordan Ifueko. Esse livro não foi lançado aqui no Brasil, tá? Eu li ele em inglês. E assim, ele tem uma premissa interessante, ele tem uma premissa legal. Só que o problema dele é que a autora, a premissa dela é que seja um mundo muito expandido. Ela introduz vários conceitos e várias coisas que podem acontecer e várias construções do mundo que ela criou. Porém, ela só trabalha 3 personagens. Ela primeiro apresenta cerca de 15 personagens, mas ela acaba trabalhando apenas 3 deles. Então isso me incomodou bastante, além de outras coisas, mas acho que essa é a minha principal reclamação, assim, minha principal crítica, sabe? Porque eu gostaria muito de entender mais do mundo que ela criou. Eu gostaria muito que ela mostrasse outros personagens, inclusive para dar mais contexto, para dar mais credibilidade aos personagens principais, mas ela não soube trabalhar muito bem isso. A história desse livro é a seguinte: a personagem principal se chama Tari Sais e ela sempre viveu sozinha, tá? A mãe dela aparece às vezes, mas ela sempre vive com tutores, ela nunca teve amigos, ela nunca teve uma família exatamente, tá? Então ela foi criada assim. E quando ela faz 11 anos, a mãe dela aparece para ela e diz: filha, eu vou te mandar para o reino principal, para a cidade principal do reino, para você participar de uma competição para fazer parte do conselho do príncipe. E aí a Tari Sai vai competir, né, com outras crianças de 11 anos para fazer parte desse conselho. O que é esse conselho? Esse conselho são 12 crianças que vão crescer junto ao príncipe
inclusive compartilhando um laço com a mente, tanto do príncipe quanto com as outras crianças. E quem estiver dentro desse laço, quem estiver dentro desse conselho, vai ser leal ao príncipe de todas as formas pelo resto da vida, né? As pessoas do conselho, elas não podem trair o príncipe. Só que a mãe da Tarisai, que no livro chama-se Lady, ela enfeitiçou a Tarisai com um desejo mágico de que a Tarisai mate o príncipe quando ganhar a confiança dele, né? Quando fizer parte do conselho e eles estiverem ali, né, sempre juntos e tal, leais, em teoria. Então, assim, como eu disse no começo, esse livro, ele tenta abranger muito, né? Você tem aí um conselho de 12 crianças, você tem a história do rei, você tem a história da Lady, né? Que é uma história à parte também, né? Por que ela quer matar o príncipe, como ela fez esse feitiço na Tarisai. São muitas perguntas envolvendo ela, né? Tem muitas perguntas envolvendo o conselho, mas a autora só foca na Tarisai, no príncipe, em outras duas crianças do conselho. E lá no meio do livro, mais ou menos, a Lady, né, a mãe da Tarisai, aparece mais, explicando e tal, mas assim, é bem rápido. Essa é a minha principal crítica, mas eu também tenho outras críticas, que são a ideia de ter um conselho do príncipe. É bem interessante esse conceito de ter pessoas leais ao príncipe, pessoas que não podem traí-lo, né, que fazem parte do conselho, é bem interessante, né? É também interessante colocar uma pessoa com um objetivo totalmente contrário, né? Com o objetivo de matar o príncipe. Como é que ela vai fazer isso e tal? Mas, assim, pra mim tem duas falhas importantes nessa premissa, que é, primeiro, eu entendo, talvez, que a questão de a autora colocar crianças de 11 anos para começar a fazer parte desse conselho, seja que, assim, já que eles compartilham um laço mental, né? Um laço, assim, que eles conseguem ler a mente um dos outros. É importante que essas pessoas que dividem esse laço sejam crianças, porque a mente talvez esteja mais aberta a esse compartilhamento, seja mais fácil desenvolver esse laço, sabe? Mas mesmo entendendo isso, eu acho que é muito, talvez a palavra certa seja bizarro, colocar crianças nesse tipo de situação, sabe? Porque, assim, eu entenderia se as crianças vão ser treinadas, né? A partir dos 11 anos, a jornada da Tarisai começa, mas aí lá para os 14, 15 anos, 16 anos e tal, quando ela for mais adolescente, aí é que a história realmente vai continuar, sabe? Só que a história da Tarisai se passa em poucos meses. Apesar de eu entender a importância de ter uma mente mais jovem para a premissa acontecer, eu fico meio incomodada com isso acontecendo com pessoas tão jovens, tá? E a minha outra crítica, né, em relação a outra falha dessa premissa, é justamente sobre a questão do laço que eles compartilham, porque assim, eles literalmente compartilham as mentes deles. Pra mim ficou meio estranho e confuso pensar, ué, como é que a Tarisai vai conseguir matar o príncipe, sendo que ela compartilha a mente dela com outras 12 pessoas, né? Porque é 11 do conselho e mais o príncipe, sendo que ela está sendo treinada para controlar esse laço mental, entende? Por isso que eu acho que a autora deveria ter espaçado mais o tempo da história, sabe? Para acontecer o treinamento, a Tarisai conseguir controlar melhor a mente dela, né? Ter como proteger alguns dos pensamentos dela, para depois ela perceber que foi enfeitiçada e dizer, eu tenho que matar o príncipe, tá? Tenho minhas reservas, mas aí eu vou me defender da mente das outras pessoas que estão compartilhando o laço comigo. Então essas são as minhas três críticas, né? Pra essa história. Essa também não é uma história que foi mal escrita, tá, gente? Eu acho que a escrita da autora é interessante. No caso dela, eu acho que uma edição serviria para alongar mais a história, tá? Não assim, não colocar mais páginas, mas alongar o tempo em que a história se passa. Mas é isso. Esse livro tem uma continuação, mas eu não vou ler, tá? E inclusive, eu li esse livro com outras pessoas. Ele foi Buddy Reed da Tamires do Resenha dos Sonhos, então eu li
com o pessoal do Catarse, do Resenha dos Sonhos, e várias pessoas gostaram muito do livro, tá, gente? Então, assim, ele tá figurando na minha lista de piores leituras, mas ele também foi, não sei se favorito, mas muita gente gostou bastante dele. Então, pode ser uma coisa, assim, que eu não entendi a leitura, eu não tava afim de entender, e é isso. Por fim, para terminar essa lista de piores leituras de 2023, temos aqui uma opinião polêmica, que é uma das minhas piores leituras de 2023 foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse livro é um clássico, né? Eu comecei a ler esse livro na edição da Autofágica, que é belíssima, mas eu terminei ouvindo o audiobook dele depois, porque, assim, a leitura não estava fluindo pra mim de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo conhece a história desse livro, mas ele vai contar a história de vida de dois personagens que moram no mesmo lugar, na fazenda chamada Morro dos Ventos Vivantes, né? Que é a história de Heathcliff e Catherine. Esses dois são amigos de infância, eles começam a ter sentimentos um pelo outro, ainda na adolescência, né? Eles se conhecem desde criança. O Heathcliff é meio que adotado pelo pai da Catherine, mas na verdade ele não faz parte da família, né? Ele acho que é encontrado na cidade, alguma coisa assim, em uma das viagens do pai da Catherine. E aí o Heathcliff começa a viver na mesma casa da Catherine. Eles ficam amigos inseparáveis durante a infância. E na adolescência, quando a Catherine precisa debutar, precisa encontrar um marido, o Heathcliff é sumariamente não escolhido como possível marido da Catherine. E aí, por causa disso, e por causa de outros acontecimentos durante a infância e adolescência dos dois, tem-se o começo de uma história de vingança do Heathcliff com o pai da Catherine e principalmente com o irmão da Catherine, tá? Então, o Heathcliff passa um tempo, inclusive fora da cidade, ele se muda e tal, ele volta uma pessoa diferente e ele deseja vingança. Então, apesar desse livro ser vendido como uma história de amor, principalmente porque era o livro preferido da Bella Swan do Crepúsculo, ele não tem nada de história de amor, tá, gente? Ele é uma história de vingança, de muita raiva, de muito ressentimento. Obviamente que a escrita da Emily Brontë é muito boa, tá? Inclusive, se você pensar que ela era uma pessoa que nunca teve acesso a muita coisa, ela vivia basicamente numa fazenda tipo no Morro dos Ventos Vivantes, né? Numa fazenda sem muito contato com o exterior. E ela conseguiu criar e escrever essa história, né? Lá para os anos, sei lá, século XIX. É muito interessante o fato dela ter conseguido, né, nutrir esse talento e escrever essa história, né, diante das circunstâncias em que ela vivia. Então, a escrita dela não é ruim. A história em si é que não bateu comigo. Eu achei muito lenta. Eu achei os personagens... Na verdade, eu não achei, né? Os personagens são muito odiosos. Todos eles não têm uma alma que se salve naquela casa, tá? Não tem personagens amáveis em toda a história. São todos personagens muito odiosos, muito ressentidos. Nossa, sério, me deu um mal-estar às vezes lendo esse livro. Então, eu realmente não gostei dos sentimentos que essa história me passou. Definitivamente não é uma história de amor, tá? Pode ser uma história muito potente, pode ser uma história muito, muito forte. Pode pegar outros sentimentos fortes, mas amor... Mas também esse é um caso de livro clássico, né? Muita gente gosta bastante. Eu entendo porque ele é um clássico. Obviamente não estou falando de méritos de escrita aqui, né? Narrativa e tal. Eu estou falando dos sentimentos que a história me passou. Então é isso. Essas foram as minhas 5 piores leituras de 2023. Eu espero que eu não esteja muito atrasada para falar sobre o ano passado ainda, né? Mas ainda estamos em janeiro, tá de boa. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram as suas piores leituras. Se você já leu algum dos meus livros desse vídeo, né? E gostou ou não, enfim, me conta tudo aí nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigada pelo seu companhia e até a próxima. Tchau!